frente aqui, irmãos. Gostaria que os irmãos me dissessem como é que está a transmissão. Só um pouquinho. Essa paciência dos irmãos aí, que é a primeira vez. Como está a gravação, a live? Como está a live, irmãos? Está... Manvela disse que está ótimo. Está na vertical, na horizontal ela não aparece. Então vamos fazer na vertical mesmo, né? Está na horizontal, Luiz Antônio, ou na vertical? Gostaria que os irmãos me dessem um feedback aqui. Estou fazendo esse streaming aqui a primeira vez. Vamos lá. Eu vou passar bem devagar, irmãos, que eu gosto que todo mundo entenda, né? Como é que está, como é que é e como vai ser a segunda vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque é um dos assuntos para mim, o mais importante de toda a Bíblia. Para nosso tempo que nós estamos vivendo. Qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Como servos de Deus, como servas de Deus, como servos de Deus. Nós sabemos que há mais profecias sobre a segunda vinda de Cristo, essa que nós vamos participar, do que a primeira vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Luiz. É curioso verificar, então, irmãos, isso na Bíblia, que 24 obras do Novo Testamento falam da vinda de Jesus Cristo. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos 1, 9 a 11. Eu gosto de ver tudo na Bíblia. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, eles quem? Os discípulos. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Ele quem? Jesus. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Quem eram? Anjos. Que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos dos Apóstolos 1, versículo 9 a 11. Vamos ver mais textos sobre isso, meus irmãos. Vamos ver mais textos sobre isso. É bíblico ou não a vinda de Jesus? Essa é a pergunta e essa é a resposta. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. Então haverá uma trombeta. Uma trombeta. Então é audível. Mas para todo mundo? Será? Alguns dizem que todo mundo vai ouvir. A segunda vinda? Ou a terceira? Vamos prestar atenção, vamos ver. O próprio Jesus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, quem morreu em Cristo, quem estava em Cristo, quem é filho de Deus, filho não criatura, todos nós somos criaturas, em primeiro lugar. Quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceitou Jesus e segue os mandamentos dele, esse é tornado filho de Deus. Não só uma criatura, mas uma nova criatura. Paulo usou esse termo, nova criatura. Eu lecionei 13 anos língua portuguesa, então eu gosto de pegar as palavras certas, né?
Nova criatura e velha criatura. A velha criatura não vai subir para o céu. Não vai. A velha criatura não sobe. A nova criatura, ou seja, quando você aceita Cristo, aceita, o que é aceitar Cristo? É aceitar fazer a vontade de Cristo. Jesus disse, eu vim fazer a vontade do Pai, eu não vim fazer a minha vontade. A mesma coisa, somos nós. Ou seja, ele estava nos ensinando que nós não viemos fazer a nossa vontade. Embora, se nós quisermos subir para o céu, se quisermos ir para onde ele foi, nós não temos que fazer a nossa própria vontade em tudo. Nós temos o livre-arbítrio. Jesus tinha um livre-arbítrio? Tinha, mas ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a minha. E nós, os discípulos de Jesus, viemos fazer a vontade do Pai, que é seguir os mandamentos de Jesus. Ele diz, quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem me obedece, quem segue os meus mandamentos, segue os mandamentos de meu Pai. É isso que ele está dizendo. Então, Jesus aqui nós estamos vendo que ele está falando que ele virá. Né? O apóstolo Paulo diz, depois nós, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos no corpo físico, seremos arrebatados com eles. Então, a forma que nós iremos, arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui revela outra pergunta, que nós já vamos vendo. Respondemos uma primeira, mas vamos responder a segunda. A outra pergunta é, onde será que nós temos que esperar a vinda de Jesus? Será que nós temos que nos afastar para uma montanha para esperar ele lá em cima, vestido de branco? A Bíblia não diz isso. Será que nós temos que ir para uma igreja, esperar a vinda de Cristo? Um templo, na verdade, porque igreja são no local. É uma das perguntas que eu tenho aqui. Aqui está dizendo, ó, seremos arrebatados com eles quem? Seres vivos que virão da onde? Do céu. Então haverá nesse arrebatamento seres celestiais e haverá seres da terra. Os seres celestiais virão aqui na terra? Não é isso que diz a Bíblia em Tessalonicenses 4, de 16 e 17. Diz assim, ó, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Por que eu digo isso? Por que eu estou falando isso, enfatizando isso? Por que, meus irmãos? Só um momentinho. Por que, meus irmãos? Tem pessoas se dizendo Jesus aqui na terra e querendo levar pessoas e pessoas acreditando que ele é Jesus. Aqui no Brasil tem um que se diz Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus não está aqui, está nos céus. E que ele não pisará nessa terra na vinda dele, nessa segunda vinda. Pisará não na terra, ele virá nas nuvens e ficará lá, ele não vai descer aqui. Então, se alguém disser para você, eu sou Jesus, não acredite. Porque essa não é a palavra de Jesus. Jesus, ele disse como ele virá e a forma e onde e aonde vai ser. Vai ser nos ares, não aqui na terra. Veja bem. Então, ele não descerá na terra, ele descerá dos céus, mas ficará lá nos ares, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Na terra? Ares na terra. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O apóstolo Paulo que escreveu isso. O apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 16 e 17. Está lá. Agora vamos para Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muito e aparecerá segunda vez, que é a segunda vinda, agora. Não para tirar os pecados mais, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Tem gente que não está aguardando Jesus. Essas pessoas não vão participar desse evento. Não vão porque ele vem para aqueles que o aguardam.
essas pessoas vão ficar aqui na terra. Para a grande tribulação, que é assunto de outros vídeos, mais para frente, irmãos. Veja bem. Então, Jesus está dizendo que ele vem e para os que o aguardam. Nós estamos respondendo a pergunta se Jesus virá aqui buscar. Veja outro texto em Mateus 24, 36 a 39. Quanto ao dia e a hora da vinda de Jesus, dessa segunda vinda, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, Noé do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Como? Morreram. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, ele está dizendo que Jesus virá na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E ele diz os comportamentos das pessoas que antecedem essa vinda de Jesus, que seriam idênticos, semelhantes àquelas que foi ou que aconteceu, que antecederam os dias do dilúvio. Então veja bem que a Bíblia ela deixa um caminho bem definido. Deus teve o cuidado de explicar e usou os discípulos dele. Discípulo significa aluno, tá? Então, era uma palavra usada e que não é muito usada, é usada no meio cristão. Não é muito usada fora do meio cristão, né? Mas nos templos de igreja. Então, quanto ao dia, agora vamos lá para Mateus 24. Não, vamos para Marcos 13, 32. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Veja bem, ele está dizendo, informando aqui, que ninguém sabe o dia e a hora. Tá bem. Língua portuguesa, dia, uma data do dia tal, Jesus vem. Não vai ter. Já marcaram. Algumas religiões já até marcaram, dia e hora. Não, Jesus nunca disse, nem vai dizer. Nem vai dizer. Ele diz para nós aguardarmos, né? Então, dia e hora não sabe, pode-se saber, mais para frente a gente vai ver mais ou menos quando pode acontecer, mas não dia e hora. Veja bem, porquanto, Mateus 24, 42 a 44, portanto vigiem. O que é vigiar? No quartel, no exército, tem lá uma mureta. Os vigias, os atalaias, dito antigamente na Bíblia, usa o termo atalaia. Vigias são aqueles caras que ficam lá vigiando, se vai acontecer alguma coisa, eles são os primeiros a olhar, eles são os olhos ali. Não pode dormir, não pode nem piscar os olhos se for possível, né? Possível, mas pode piscar. Mas está, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então veja bem que a função do atalaia, a função de vigia, que ele disse que vai ser, tem que ser aquele comportamento dos filhos de Deus, vigiando o tempo todo ali, ó, com os olhos abertos. O vigia é assim, com os olhos espirituais abertos, os olhos físicos também, nós vamos ver por quê, para saber em que dia virá o nosso Senhor. Será que nós vamos ver? Se nós temos que ficar como vigia, né? Vamos ver isso, vamos ver essa resposta que você tem aqui. Vamos lá para 2 Tessalonicenses, segunda carta Tessalonicenses 2, de 1 a 4. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui ele usou o termo reunião, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós,
como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui está falando do anticristo já, né? Nesse último pedaço, são 4 versículos aqui. Vamos lá para o primeiro. Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu queria parar aí. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar. Não se abalem, irmãos, vão acontecer muitas coisas. Muitas coisas. Então, se ele diz para não se abalar, é porque vão acontecer, vão ter acontecimentos que vão abalar. Um desses é essa pandemia. Não abala? Está abalando muita gente? Eu perdi um irmão. Tem um pouco mais de um mês. Irmão de sangue. Somos 3 irmãos. Perdi um. Somos 2 agora. Mas graças a Deus que o Senhor revelou que ele foi cantando um cântico novo para Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vigiem. Então nós podemos ser abalados, todos nós podemos ser abalados. Todos nós. Uma morte abala. Não é? Veja bem, meus irmãos, que a nossa reunião com Ele, então aqui está falando que nós vamos nos reunir com Ele, que Jesus vem e que nós vamos ser unidos com Ele. Tá bom? Então vou pegar mais essa parte aqui, que é a primeira pergunta. Tem muitas perguntas, irmãos, que nós vamos responder aqui. Fiquem todo esse estudo, os irmãos não vão se arrepender, porque tem muita coisa que nós vamos falar aqui, muito. E muitas coisas que divergem de muita gente que está falando por aí. Muita gente que está falando no YouTube. Irmãos, vamos para Marcos 13, 24 a 27. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol se escurecerá. Há um sinal aqui que vai acontecer, hein? Preste atenção, diz aqui o evangelista Marcos, no capítulo 13, no versículo 24 a 27, diz: mas naqueles dias após aquela aquela tribulação, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. A lua não dará sua luz. Os eclipses, que chamaram depois de muito tempo eclipse, há 2000 anos atrás não se chamava eclipse. A lua dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. As estrelas cairão do céu. Aquelas estrelas lá, não. É o que a gente vê aqui. Ele estava vendo, nessa revelação, as estrelas que ele via são essas pedras. Pedras? Sim, pedras. Mas pedras caem do céu? Sim, caem. Os asteroides, os meteoros, os meteoritos, as chuvas de meteoros, que teve aí vários. Ano passado teve muito, né? Chuvas de meteoritos. Então aqui está dizendo, cairão do céu sinais. Aconteceram já? Muitos sinais. Esses são sinais. O sol se escurecerá, muitos eclipses do sol, da lua, frente ao sol. Escureceu. Então já aconteceu? Já aconteceu e está acontecendo. Muitos sinais. Isso significa que são sinais prenúncio da vinda de Cristo? Sim, para nós sim. Para quem está vigiando, para quem está entendendo, está ligado, né? Vamos colocar na gíria que o pessoal hoje não sabe. Está ligado, né? Tem que ficar ligado nessas coisas espirituais. Nos sinais. Os sinais são para quem? Para quem não está ligado? Não. Os filhos de Deus têm que estar ligados. Os filhos de Deus, eles estão atentos, estão vigilantes, como diz aqui. Amém? Então, veja bem, eles estão ligados. Então, já teve meteoros, meteoritos, asteroides, muitos aí acontecendo. Os irmãos aí todo dia, o pessoal já nem liga mais. Não liga porque não sabe, porque não lê a Bíblia. A palavra de Deus é para ser lida, meu irmão.
A palavra de Deus todo dia é o seu livro de cabeceira. Tem que ser lido mais do que outros livros. Amém? Então verá, olha lá, e os poderes dos céus, ou poderes celestes, serão abalados. Então verá o Filho do Homem. Olha só que logo depois desses acontecimentos, sinais, virá o Filho do Homem. Vindo nas nuvens. Veio na Terra? Veio em Marte? O pessoal quer ir em Marte. Já foram, essa semana estão dizendo que já chegaram em Marte. Ok. Mas ele virá para Marte? Ele virá onde? Nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos. Ah, virá anjos também? Sim. Enviará anjos e reunirá os seus eleitos. Ah, então é os anjos que reunirão, farão essa reunião que Paulo lá diz. Reunirá os eleitos dos quatro ventos, de todos os lugares da terra. Dos confins da terra até os confins do céu. Veja bem. Então, confins da terra e confins do céu. Por quê? Porque logo antes serão arrebatados aqueles que morreram em Cristo. Então eles já estarão no céu. É assim, ó. Aconteceu assim. E aí nós que tivermos vivos vai ser assim. Os que tiverem vivos logo em seguida. Vai ser tão rápido que não vai dizer assim. Um foi primeiro e depois o segundo. É muito rápido. Vai ser muito rápido. É um poder imenso que ninguém pode imaginar. Mas existe. A gente já consegue imaginar. Porque está escrito. Quem conhece, teve experiência já com Deus, experiências naturais e sobrenaturais. Sim. Viu os céus abertos, lá em Apocalipse 19, 11 a 16. Veja bem, nós estamos respondendo se Jesus virá mesmo ou não virá. Realmente está escrito isso. Já vimos vários versículos dizendo, e até as formas, e até como, e o prenúncio como vai ser, os dias que antecedem. Vamos para Apocalipse, o último livro, o livro da Revelação, 19, de 11 a 16. Vi os céus abertos. Quem que viu? João, o apóstolo. E diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Cavaleiro. Ele julga e guerreia com justiça. Quem? Jesus. Seus olhos são como chamas de fogo. E a sua cabeça há muitas coroas e um nome que só eles conhecem, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então veja bem, o Filho de Deus, ele veio para salvar. Só que vai chegar um dia que ele vai vir como juiz. E juiz não tem misericórdia. Vai ser julgado pela lei. A lei de Deus é essa aqui. Não é aquela lei do Velho Testamento que o pessoal diz, a lei já passou. Não, essa passou. Sim, a lei de Moisés, muitas coisas, né? Mas então a lei de Moisés está valendo. Muitas leis antigas, que era só para o povo judeu, parou. Mas a palavra de Deus, ela é um conjunto de leis. Ela que vai nos julgar. Ela que vai julgar os anjos. Ela que vai julgar os demônios. Ela vai julgar todos. O juiz, ele tem que ter um livro de leis. Não é verdade? Luiz. Mateus 25, 31 a 33. Veja lá. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, ou seja, ele vai vir. Está afirmando aqui, quando ele vir. O problema não é se ele vai vir, é quando ele vai vir. Não é? Então nós já sabemos aqui por vários textos que nós estamos lendo aqui para provar se ele vem ou não. Ele vai vir. Com todos os anjos ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como... Dizendo aqui que eu não tenho espaço. Deixa eu ver aqui, irmão, só um instante. Só um instante aqui que ele está pedindo para tirar mais coisas do celular.
Meu Deus. Tem um de 32 aqui, só que não está pegando. Se parar aqui com meia hora, é dizendo aqui que tem que tirar mais, está com falta de espaço. Veja bem, irmãos, Mateus 25, 31 a 33, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com os anjos, ele se assentará no trono da glória celestial. Então veja bem, ele vem agora para reinar. Por isso que está escrito aqui, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Mateus 25, 31 a 33 diz isso. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com os anjos, ele se assentará em trono, no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uma das outras como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Veja bem. Bodes, aqueles que não são dele, ovelhas. Porque ele só tem ovelhas, ele não tem bodes. Então ele separará as ovelhas dos bodes. Vem minhas ovelhas, ele é pastor de ovelhas, não pastor de bode. Então ele vai vir e colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A esquerda que ele diz aqui é que não vai ter morada nos céus. Não vou mais adiante, porque os irmãos já sabem onde eles vão morar, os bodes, né? Se alguém se envergonhar, Lucas 9, 26, mais um texto. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória. Ou seja, e na glória do Pai e dos santos anjos. Veja bem que tem gente que se envergonha da palavra de Deus. Não é ovelha, é bode. Porque ele vai se envergonhar. E a gente está falando lá das ovelhas e dos bodes. Então pergunto a você é bode ou você é ovelha? A palavra de Deus diz que os bodes vão se envergonhar. Não é isso? Pelo outro versículo, né? Os bodes lá de Mateus 25, 31 a 33, não são de Deus, à sua esquerda. Ele não é pastor de bode, ele é pastor de ovelhas. Amém? Então veja bem que se alguém se envergonhar dele, né? Se alguém se envergonhar dele, ele se envergonhará. Vamos lá para 2 Pedro, segunda carta de Pedro 3, capítulo 3, versículo de 8 a 10. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, 2000 anos são como 2 dias para Deus. Para nós é muito, né? Para ele são 2 dias. Então, 2 dias. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Aí ele diz, se é 2 dias, não vai demorar em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O tempo de Deus é kairos, irmãos. Não é o nosso tempo cronos. Não é de cronologia, não. O tempo de Deus é kairos. A gente pode explicar isso é para um estudo isso daqui. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Pereça na Bíblia significa ir para o inferno. Amém? Tem que entender os textos, as palavras bíblicas, para que todos cheguem ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça, para que todo mundo chegue ao arrependimento. É a chance que ele dá. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Então ele afirma aqui que o dia virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. 2 Pedro 3, de 8 a 10. Então veja bem que, provando que Jesus virá. De novo, 2 Pedro 3, de 11 a 13. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Se vai acontecer tudo isso, que tipo de pessoas que nós tenhamos que ser? Vivam de maneira santa. Olha aí, ele mesmo responde. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Onde habita a justiça? Novos céus e nova terra. Não é essa terra. Essa terra, depois
mais para frente do milênio vai ser, né? Vai ser restaurada, vai ser uma nova terra. Não para aqueles que ficarem, aqueles que forem para os céus. Porque tem gente aí que eles vão dizer assim. Eu vou adiantar um conteúdo aqui se eu falar isso, mas eu vou falar só uma palhinha. Eles vão falar assim, eles foram abduzidos. Já tem essa teoria. Já tem muitos. Quando a igreja for raptada, eles vão dizer, não, foi os aliens. Ah, foram abduzidos. Eis que venho em breve, Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eis que se breve eu venho. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então nós temos que fazer coisas boas além de sermos fiéis, além de sermos santos. Vamos em João ainda 2, não, João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai, nos céus, há muitos aposentos, morada em algumas traduções. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei. Olha só, então ele vai voltar mesmo, segunda vinda. E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então veja bem que ele, a vontade de Deus é que nós estejamos com ele. A vontade. Mas não significa que todos vão. Aliás, são poucos os que vão, depois nós vamos estudar isso. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Então veja bem, irmãos, a primeira pergunta aqui está sendo respondida. Ou seja, Jesus vem? Segunda vinda? Sim. Para quem? Quem participará desse grande evento? Quais os seres celestiais e quais as pessoas que poderão participar desse grande evento e importante evento conforme a palavra de Deus? Quem são? Todo mundo? Como eu falei aqui na primeira parte, nessa primeira pergunta, são os que estiverem aguardando, aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Ah, mas eu posso aceitar outra pessoa como Salvador? Não. Um único Salvador. Jesus significa Salvador. Se a pessoa procura uma outra pessoa que não seja Jesus, um outro ser, vivo ou morto, porque tem gente que adora pessoas mortas. Não, morreu, não, eu vou fazer aqui uma veneração a ele, em memória dele, vou orar para ele. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Único Salvador. Ninguém mais pode salvar. Quem morreu por você? Quem era santo? O único santo que morreu por você? Santo. De espírito, alma e corpo. Santo. Que pagou o preço e só Deus aceitou esse preço, mas nenhum outro. A Bíblia diz que ele não aceitou o preço de ninguém. Que era o cordeiro vivo que todo o Velho Testamento falava. Que tinha que matar um cordeiro, mas que um dia viria o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, que foi Jesus Cristo. Só ele tira pecado. Ninguém pode perdoar pecado. Não diz isso na Bíblia. O único que pode perdoar é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho, Espírito Santo. É o único Deus que pode perdoar os pecados. Ele pagou o preço. Ele foi o único capaz, e lá em Apocalipse está dizendo que vai parar meia hora lá no céu e vai dizer, cadê quem é capaz de abrir os selos? E só quem pagou, quem é capaz de perdoar, quem tem o poder de perdoar pecados, é que vai abrir os selos, que é Jesus. Está lá em Apocalipse, bem claro. Bem claro, o único que pode pedir, que pode perdoar os pecados é Jesus. Nenhum ser humano tem esse poder. Não foi dado a nenhum perdoar pecados. Só Jesus.
Se você está em uma igreja que diz que o sujeito perdoa pecados, fuja dela. Fuja, saia imediatamente, porque você não está indo para o céu desse jeito. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu falo apenas o que está escrito. Agora, muita gente não. Eles querem ter esse poder. Ninguém pode ter o poder igual a Deus. Igual ao de Deus. De pedir, perdoar pecados, não. Eu posso perdoar uma pessoa que me fez mal, mas não posso perdoar o pecado, os pecados dela. Porque ela não peca contra mim tudo, ela peca contra Deus. O único que pode pedir perdão, que tem poder de perdoar lá no céu é Deus. Mas ninguém, nenhum anjo pode perdoar. Nenhum ser que habitou na terra, pior. Porque nós habitamos no meio de gente pecaminosa, que faz absurdos aqui. Então nós não podemos, nós podemos pedir para que Deus perdoe. Agora, perdoar é outra história. O poder de perdoar está de Deus. Mesmo que eu possa pedir perdão, que Deus perdoe uma pessoa, o poder de perdoar não está comigo, está com Deus. Então a primeira coisa, e é fundamental para você aprender, se você está no caminho certo, é se você está numa denominação que prega o verdadeiro evangelho. O verdadeiro, ou seja, a Bíblia. Não uma doutrina de denominação. Essas doutrinas de denominação, se não estiverem aqui na Bíblia, não são de Deus. Porque os homens inventaram muitas religiões. E essas religiões inventam muitas coisas para fins próprios. Não é? E se dizem cristãs, muitas delas. Elas vão pagar com Deus. Não estou acusando ninguém. Eu só estou alertando a você, porque para você ser salvo ou salva, você tem que estar no caminho certo. Se aquele seu líder, aquela sua líder estiver fazendo coisa errada, você está sendo cúmplice com ela. Se você está nessa igreja, você está sendo cúmplice com aquele que é o chefe, com aquele que é o líder. E isso está bem claro. A Bíblia diz, fuja, saia dessas denominações, desses pastores ou falsos sacerdotes, se não chamam pastores, chamam sacerdotes, bispos, presbíteros, dispenseiros da casa de Deus, líderes, né, como nós entendemos hoje. Meus irmãos, a minha preocupação aqui é com vocês. Missionário G, meu nome aqui, e eu quero dizer, quem participará desse evento? Quem vai participar? Qualquer pessoa? Não. As novas criaturas. Se fosse assim, Jesus não precisaria nem ter vindo. Né? Se todo mundo fosse para o céu, não, ele veio. E ele diz, poucos serão os escolhidos. Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas não é que ele faz distinção com preconceito, nada disso. É que ele já sabia que muitos não acreditariam na vinda dele. Quem participará então? Quais os seres participarão? Aqui mesmo falou que seres celestiais, né? Nós já acabamos de ler aqui que os anjos vão participar disso, né? Então, muita gente diz que lá em Mateus 25, de 31 a 33, diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória com os anjos, ou seja, os anjos participarão, são seres celestiais, e ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E aí, lendo mais, você vai ver quem é que vai entrar no céu. Então, as ovelhas, fala a palavra de Deus, que são aqueles que se santificam, que buscam a Deus e se santificam, limpam as suas vestes, estão ali pedindo perdão
dos pecados, são pecadores, mas pecadores porque pecam, não no sentido que eles não são perdoados, não, eles se arrependem verdadeiramente. Porque uma coisa, o que é arrependimento? É outro assunto. Para a gente entrar nesse assunto, tem que saber o que é arrependimento. A pessoa acha que se arrepender é assim, eu pequei, aí vou lá na presença de Deus, peço perdão a Deus. Aí vou amanhã, faço o mesmo pecado, depois da manhã o mesmo pecado, depois o mesmo pecado, ou várias vezes no dia o mesmo pecado, e vou lá e basta pedir perdão que é perdoado. Não é isso que fala a palavra de Deus. Não é isso. Pedir perdão, arrependimento, quando a Bíblia fala em arrependimento, e João Batista veio pregando o evangelho do arrependimento, né? O batismo em relação ao arrependimento, na base do arrependimento, era para que a pessoa se arrependesse e nunca mais fizesse isso. Jesus mesmo falou para aquelas pecadoras que vieram pedir perdão a ele. Ele disse, vá e não peques mais. Ele não disse assim, vá e quando você pecar de novo, peça perdão. Aí você peca de novo, peça perdão. Você peca... Não, vá e não peques mais. Isso é arrependimento para Deus. Você, naquele erro, você é consciente. Você tem isso aqui, ó, que Deus deu para você. Discernir o que é certo ou errado. O que é pecado e o que não é pecado. Pecado significa erro, tá? Então vamos pontuar. O que é pecado? Erro. É um erro. Todo erro, perante a Bíblia, perante a lei de Deus, que você sai da vontade de Deus, ou você erra o alvo da vontade de Deus, isso significa pecado. É um erro. E você não tem que cair mais nesse erro. Você tem que se esforçar ao máximo para não errar nesse erro mais. E assim todos os erros. À medida que você sabe que aquilo é pecado, você lê a Bíblia e sabe que aquilo é pecado, você não erre mais. É isso que Jesus disse para ela. Não erre mais para que não te aconteça coisa pior. Ah, e acontece coisa pior? Sim. Doenças, por exemplo. Que mais? Morte. Tem pecados que é para morte. Eu já trabalhei com muitas pessoas que pecam e são faccionadas. E aí? Elas podem pedir perdão? Podem. Mas elas pecam para a morte. Muitos já saíram das igrejas e disseram, não, vou voltar para a facção criminosa. Voltam, aí o sujeito diz, ele disse que ia para Deus. Ele não foi, então ele está mentindo. E eles vão lá e matam. Porque eles liberam, sim. Se o sacerdote ligar para eles lá, olha, o fulano de tal saiu da igreja, eu vou fazer um vídeo e vou mandar para você. Manda lá para o chefe da facção, que é assim que acontece. Ele disse, não, eu libero ele se ele for para a igreja. Se ele for para a igreja, a gente libera. Tá certo, então liberou. Aí eles ficam ligados, eles ficam vigilantes com aquele cara. Se ele voltar, disser que for para a igreja para enganar eles, aí eles não perdoam, tem um tribunal deles. E eles matam. Olha só como é que é a coisa. Para quem não sabe, é assim que funciona. Eu sei porque na denominação que eu frequento já foi tirado mais de 200 pessoas do crime. Inclusive o pastor. Então, para você ver como é possível ser salvo a pessoa, é possível, só que ela não tem que voltar àquele erro. É engraçado que eles sabem mais da palavra de Deus até porque eles fazendo isso, eles sabem da palavra de Deus. Não pode voltar para o crime. Se você voltar, você não se arrependeu. Você não se arrependeu de verdade. Até eles que são da facção criminosa sabem disso. Eles voltou, não foi para a igreja, nos enganou, morre. E vão lá e dá o teco. Eles chamam de teco. Elimina esse camarada, que ele é um mentiroso. Além de dizer que foi para a igreja, nos enganou. E aí eles não perdoam quem engana. Eles falam assim, Deus perdoa, mas nós não. E aí? Aí a gente não pode fazer nada. É o livre-arbítrio.
A pessoa, Deus permitiu, deu a chance, Deus dá a chance todos os dias da pessoa se arrepender de verdade. Se arrepender significa assim, você está indo numa direção, aí você dá 180 graus. Aí você volta e vai para o outro lado. Você ia numa direção errada e você dá uma guinada 180 graus e vai para a direção certa de Deus. Não é como as pessoas dizem. Ah, não, eu vou pecar hoje 10 vezes, 20 vezes conscientemente, sabendo que está pecando e está fazendo aquilo ali. Não. Isso não é o que a Bíblia diz. Isso não é o que a Bíblia diz de arrependimento. Não é se arrepender, né? Aquele lá em Hebreus diz isso. Vou pegar aqui o texto de Hebreus, né? Aquele que vive, diz assim o texto, para nós não irmos longe, que já está terminando. O texto de Hebreus diz o seguinte: aquele que vive habitualmente, ou seja, virou um hábito, pecando. Quem vive habitualmente pecando não é de Deus. Quem vive habitualmente pecando não é perdoado. O poder de perdoar, por isso que o poder de perdoar está com Deus e não conosco. Como é que eu vou perdoar uma pessoa? Ela peca na mesma coisa. Não, eu vou pecar à vontade, porque depois é só eu chegar na presença de Deus, ele perdoa. Negativo. Não era assim nem no Velho Testamento. O próprio Davi, o rei Davi, disse isso. O perdão está contigo para que tu sejas temido. O perdão está com Deus. Se ele quiser perdoar, ele não perdoa. Não é só chegar lá, não. Ah, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Perdoai os nossos pecados, porque... Não, mas aí você tem que ler todo o contexto, toda a Bíblia. Não é só uma... A Bíblia não é só um versículo, nem meia dúzia de versículos. A Bíblia é um contexto todo. Você tem que ler toda ela para você poder entender o que está falando ali, né? O pecado, ele tem limites. Deus dá chance para a pessoa. Por que todo dia está morrendo pessoas? Você acha que não tem um tribunal todos os dias para essas pessoas que estão morrendo? Tem tribunal, sim. O diabo não pode matar de doença nem de nada se Deus não permitir, se não for para um tribunal. Ah, mas a Bíblia diz que o juízo é só lá no final. Juízo final. Todos os dias tem juízo. Lá é o juízo final. O Apocalipse está dizendo juízo final. Ou seja, todos os dias tem juízo, mas tem um que é final. Língua portuguesa, meu irmão. Lecionei 13 anos. Inclusive pedagogia na faculdade. Então, veja bem. A palavra de Deus, ela é bem clara nesse aspecto. O que é arrependimento? Será que eu sou arrependido mesmo? Os arrependidos de Deus estão com o nome escrito no livro da Bíblia, que vivem em santidade. Eles se santificam todos os dias. Eles oram todos os dias. Eles buscam a Deus todos os dias. Eles jejuam, pelo menos uma vez por semana. Vamos jejuar, vamos buscar Deus para se santificar. Jejum significa consagração. Exatamente isso. Eu não vou pecar. Eu vou cuidar daqui, da boca, dos olhos, dos ouvidos, dos sentidos, que é por onde entra o pecado. É duro. É duro? Não, não é duro. Isso que tem que virar um hábito e não pecar. Isso sim leva a pessoa para o céu. Esses sim são o que diz aqui, que aguardam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Esses aguardam a segunda vinda de Cristo. Então veja bem, meu irmão, minha irmã. Deus, ele está fazendo a obra dele e está ensinando como a pessoa tem que ir para o céu. O manual, ele deixou. Esse é o manual, a Bíblia Sagrada. Deus deu um manual, como você vai para o céu, como você fazer para agradar a Deus. Ah, mas eu não quero agradar a Deus. Só quem agrada a Deus que vai para o céu. Esse termo agradar a Deus não é o mesmo agradar daqui da pessoa. Não, que eu tenho que agradar aquela pessoa e tal. Não é esse agradar, não. Agradar a Deus é fazer a vontade de Deus, que é a vontade do Pai. Não a sua vontade. Fazer
o que está escrito aqui. Se santificar, se separar do mundo, se separar dos pecados, não pecar. Isso é, meu irmão, agradar a Deus. Muita gente não sabe os termos bíblicos. Nós aqui vamos ensinar. Eu vou ensinar para você. Se depender de mim aqui nesse curso e nos outros que vamos fazer aqui, é para ensinar a palavra de Deus. Amém? Nós estamos numa pandemia aí e muita gente não está entendendo por quê. Me diga aí, por que as pessoas estão morrendo? Por que não tem... Por que as pessoas estão morrendo? Porque falta vacina, porque falta remédio. Não, por que a pessoa pegou a doença e morreu? Não é só pegar a doença e morreu. Você acha que ela não passou por nenhum tribunal? Passou. Umas morreram e foram para o céu, mas a maioria não. Você quer saber? Você quer saber sobre isso? Se você quer realmente aprender sobre isso, o que acontecerá daqui para frente, né? Nesses dias que nós estamos vivendo, para participar dessa segunda vinda de Jesus Cristo, que está aí próximo já, você precisa assinar o canal. Não vou lhe cobrar nada. Aqui é tudo de graça. Por isso é importante, porque aqui eu divulgo conteúdos verdadeiros, baseados na palavra de Deus, com o discernimento do Espírito Santo que Deus tem me dado. E também mostro, né, as sãs mensagens proféticas, os sãs testemunhos de experiências sobrenaturais dirigidos pelo Espírito Santo. E muito mais conteúdos extremamente relevantes para você. Viver seguro, ou seja, viver em Cristo Jesus. A segurança nossa não está na ciência. Cadê a ciência? Cadê os cientistas? Cadê que eles falam a verdade? Tem falado a verdade? E muitos mais conteúdos extremamente relevantes para você viver seguro na fé nesses dias do fim. E ir para um próximo nível espiritual. Como você faz isso? Sabe esse botãozinho vermelho que tem aqui? Aperta esse botãozinho vermelho aqui embaixo. Basta você clicar nele e também ativar aquele sininho que está aqui do lado para você receber todas as notificações do canal pelo YouTube e ser mais um membro aqui do canal. Grande abraço para você, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, né, esteja com você e com toda a sua família. Amém? Te vejo numa próxima live. Deus abençoe você e vamos continuar o próximo estudo. Você é bem-vindo a essa live, a esse estudo, a esse canal. Que Deus te abençoe, a você e a sua família. Todos os dias eu oro pelos aqueles inscritos no canal. Seja você, se inscreva no canal que eu vou estar orando por você e pela sua família. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos que assistiram e que vão assistir essa live.